Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos para mais uma live, né? Onde vamos estar discutindo aí, refletindo questões aí a respeito de lesões bucais, né? E os aspectos sistêmicos e emocionais que estão envolvidos, né? Com a professora Elaine, a qual eu vou apresentar formalmente daqui a pouco. E antes de começar, eu gostaria de colocar que essa live, assim como todas as lives, ela tem o apoio de algumas empresas aqui da cidade, e aí é importante enfatizar que são apoio, que é diferente de patrocínio. Então, eu não recebo nada para estar divulgando essas empresas aqui da cidade, porque eu acredito que a gente deve utilizar o comércio da nossa cidade, a gente deve utilizar aí as pequenas empresas da nossa cidade. Então, essa live, assim como todas as outras lives, ela tem o apoio da Autoescola Central, na pessoa do José, tem o apoio do Grupo de Estudos em Psicologia do Café Psi, que é coordenado pela psicóloga Tatiana Machado, tem o apoio do Charmoso Burger, a esquina mais charmosa de Araraquara, da Suíte Papinhas, na pessoa da nutricionista Carolina Oliveira, do CETEC, Centro Educacional e Técnico de Araraquara, a escola a qual eu dou aula, da Inova Pizza Delivery e da OG Barbearia. Tá? Então, é um apoio, né, que essas empresas vêm nos dando nessas lives, e aí, em contrapartida, a gente também dá um apoio aí para essas empresas, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, sou professor do CETEC, sou psicólogo do CAPES 2, né, que é Centro de Atenção Psicossocial, além de ser psicólogo clínico. Né? Tenho aprimoramento profissional em medicina bucal no Departamento de Diagnóstico e Cirurgia da Faculdade de Odontologia de Araraquara e sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, o tema da nossa live hoje é lesões bucais e os aspectos sistêmicos e emocionais envolvidos aí nessas lesões, tá? E para refletir um pouco sobre essas questões, nada melhor do que a professora doutora Elaine Massucato, que é professora do Departamento de Diagnóstico e Cirurgia da Faculdade de Odontologia de Araraquara, a Unesp. Então, professora Elaine, muitíssimo obrigado, né, por logo de pronto, né, ter aceito aí esse convite, o qual me deixou extremamente contente, e eu gostaria agora de passar a palavra à senhora, para a gente poder começar aí o nosso bate-papo de hoje. Oi, boa noite, Paulo, boa noite a todos. O prazer é o meu de estar aqui com você. Falar sobre o que nós gostamos de trabalhar é muito bom. E uma área tão importante como a nossa, em que envolve saúde geral, saúde bucal, saúde emocional, nós temos que informar as pessoas com relação a essas lesões. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento e acabam até sofrendo mais por conta dessas lesões. Então, eu é que agradeço a oportunidade da gente estar conversando. Realmente é um bate-papo sobre lesões bucais, o que está envolvido em tudo que nós podemos apresentar na cavidade oral. E agradeço a você, Paulo. Você sabe o carinho que nós temos por você, pelo tempo que trabalhamos ali no serviço de medicina bucal, né, de termos você lá como colaborador. Então, eu que agradeço e eu estou aqui à disposição. Ok. Professora Elaine, é importante a gente enfatizar, né, até para desmistificar alguns pensamentos aí que as pessoas têm, né, que quando a pessoa vai ao dentista, o dentista vai olhar só a boca, né? E eu aprendi na medicina bucal que isso não existe, né? O cirurgião dentista, ele está preocupado na saúde geral como um todo, porém, com um recorte mais específico aí para as questões bucais. Mas a gente aí na Odonto, no período em que eu fiquei aí, eu aprendi
que a gente precisa olhar o paciente de forma completa, como um todo, e não como partes, né? E isso foi uma tarefa que eu aprendi muito bem aí na Odonto, e é o que a gente vai conversar um pouco hoje, né? Questões que envolvem aí essas situações do sujeito como um todo. E aí, professora, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade e a presença aqui conosco nesse canal, esclarecendo questões aí que são bastante relevantes para a sociedade de Araraquara e região. E eu gostaria de começar perguntando à senhora se a senhora poderia iniciar a sua fala nos contando quais são as lesões bucais que mais aparecem no seu dia a dia de trabalho e quais os aspectos emocionais que estão envolvidos diretamente, que a senhora percebe. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu vou comentar o que você acabou de dizer, né? Quando o paciente está sentado na nossa cadeira, eu sempre falo para os alunos que ele não vem, ele não está apenas a boca ali presente, né? O paciente, ele vem todo ele. Então, quando nós vamos examinar a cavidade oral, nós somos cirurgiões dentistas. Eu digo que nós somos agentes de saúde, porque você tem que olhar esse paciente de uma forma, eu gosto da palavra holística. O meu paciente, ele não é apenas a boca e muito menos só os dentes que estão ali. Ele é um ser que tem o físico, que tem o seu emocional, né, o seu psicológico e que tem o seu espiritual, inclusive, né? Então, nós temos que estar atentos de que nós estamos atendendo um ser humano e não a boca, e não só os dentes. E também aprender, os nossos alunos aprendem que não vão direto olhar os dentes apenas. É lógico que a maioria dos nossos pacientes nos procuram, nós, cirurgiões dentistas, para tratar os dentes. Mas tudo que está em redor desse dente, ele precisa ser examinado também. Então, o paciente tem gengiva, o paciente tem o assoalho da boca, ele tem a língua, ele tem o céu da boca, tudo isso tem que ser examinado, porque todas essas regiões fazem parte deste corpo, né, nessa cavidade oral que faz parte de um corpo. Se nós formos falar aqui do número de lesões que essa cavidade oral, seja o tecido mole, que nós chamamos, né, que é aquilo que reveste, seja os ossos, nós temos, assim, N doenças. Mas hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas doenças que estão relacionadas com o emocional. Eu ouvi uma vez um médico dizendo que 90% das doenças são de origem emocional. Até uma doença infecciosa, ela tem o emocional do paciente envolvido. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele está totalmente relacionado com o nosso psicológico. Os nossos hormônios, muitas doenças endócrinas, elas podem se alterar por conta do emocional. Então, na verdade, nós temos muitas e muitas doenças que acometem aquele paciente e que, com certeza, a sua condição emocional pode estar envolvida. As principais seriam as doenças que nós chamamos de imunológicas, atualmente chamadas de imunomediadas, né? O que quer dizer imunomediada? Quem faz quem produz, vamos chamar assim, aquela doença, é o nosso sistema imunológico. São os nossos anticorpos produzidos contra algo que o nosso corpo acredita que seja um inimigo. E aí nós paramos para pensar, as doenças imunológicas, o ser humano produz anticorpos contra ele próprio, contra o seu epitélio, contra a sua tireoide, por exemplo. Então, por isso que eu digo que o emocional, ele está totalmente envolvido com muitas doenças, tá? Mas as imunomediadas seriam as principais. Por isso que é importante, né, que quando você fala que quando o paciente chega, né, a gente que eu falo, vocês, cirurgiões dentistas, não vão olhar só a boca, nem muito menos só os dentes, porque esse paciente, ele vem
carregado aí com uma história de vida, e essa história de vida, ela envolve sentimentos, e mais do que isso, ela envolve emoções, né? Sim. Por isso que é sempre muito importante, todo e qualquer exame, ter uma conversa prévia com esse paciente, antes de começar qualquer exame, até pensando nas questões emocionais, muitas vezes esse paciente, ele procura o cirurgião dentista, mas ele já vai aí com um certo nível de ansiedade. E aí é nessa conversa, é nesse acolhimento que o cirurgião dentista, que não precisa ser psicólogo, todo e qualquer profissional da saúde tem a capacidade, né, de acolher bem o paciente e diminuir aí esse nível de ansiedade para só depois iniciar o procedimento, né? E aí, a senhora poderia citar pelo menos algumas 3 doenças, algumas Sim. 3 lesões que são que traz esse aspecto emocional? Tá. Existe principalmente 2 doenças que a gente chama de doenças vesículo-bolhosas. Por quê? São doenças que formam bolhas na cavidade oral e também na pele. Isso é um detalhe, né? Um detalhe importante. A maioria dessas lesões imunológicas de cavidade oral, de boca, ela também pode se manifestar na pele. Então, nós também, como cirurgiões dentistas, nessa hora, como estomatologistas, que é a nossa especialidade, temos que também avaliar se esse paciente não tem lesões na pele ou em outras mucosas, tá? Então, nós temos um grupo de lesões que nós chamamos de vesículo-bolhosas. Dentro delas está uma que chama-se pênfigo vulgar e uma outra que se chama pênfigoide das membranas mucosas, tá? As aftas também têm, em alguns pacientes, alguns fatores emocionais, né? Tem pessoas que, em quadros de estresse muito grande, podem manifestar as aftas. Nós também temos, por exemplo, uma gengivite grave, que se chama guna, que é gengivite ulcerativa necrosante aguda, né? Um nome comprido, mas ela é uma bactéria que atua aqui naquela gengiva, que faz lesões na gengiva, dá um hálito muito forte, as lesões são muito feias de gengiva, muito doloridas, né? E nós sabemos que ela é que o fator emocional está totalmente relacionado a essa doença. Tanto que ela é chamada de boca de trincheira, porque se descobriu essa doença na época da guerra, em que os soldados ficavam na trincheira e por conta do estresse que eles viviam, essa bactéria, ela fazia essa doença. Por isso que eu falei que eu acho que, no fim, a maioria das doenças, mesmo as bacterianas, as doenças microbiológicas, as virais, né, tem um emocional envolvido muitas vezes, tá? Então, essas são as principais, mas nós temos outras doenças. Essa semana, acho que daqui 2 dias, você vai falar com o Guilherme, você vai falar sobre DTM, sobre disfunção, né? Eu não estou te ouvindo, Paulo, você está me ouvindo? Na quarta-feira eu vou falar com o Dr. Guilherme sobre disfunção temporomandibular, que é a DTM, né? A dor orofacial e a cefaleia. Então, essas e tem uma relação direta. Sim, né? Sim, é isso que eu ia dizer. No fim, os pacientes que têm, às vezes, um grau de ansiedade grande, fazem bruxismo, né? Arranjam os dentes ou fazem apertamentos que levam a DTM, que é a desordem temporomandibular, né? Então, a dor também nessa região de cavidade oral pode estar envolvida. Se nós formos levantar aqui, eu tenho N doenças para falar para você que estariam relacionadas. A xerostomia, a boca seca, por exemplo. Tem várias outras causas. A causa medicamentosa, algumas doenças sistêmicas também podem dar a boca seca, mas tem pacientes que é o estresse. É só a gente ver um momento que você está muito tenso, muito nervoso, a sua boca seca, né? Então, a xerostomia também pode ser uma alteração relacionada com o emocional. Tá? Mas nós podemos falar de outras aí na hora que nós formos caminhando, tá? E o que é legal, que vai ao encontro do que a senhora está expondo, né, que nos artigos, os quais eu venho lendo aí recentemente, né, eu diria que
praticamente 90% das doenças bucais estão relacionadas aí com os aspectos emocionais, sobretudo com a questão relacionada à ansiedade e com a questão relacionada ao estresse dessa vida moderna. Né? Os artigos que eu venho lendo aí recente, todos apontam para essa direção aí. E aí, professora, tem algumas colocações aqui que eu gostaria de estar lendo antes da gente ir para a próxima fala. Uhum. Então, assim, a Cláudia Navarro, ela dá uma boa noite aqui para gente, a professora Ana Paula também dá boa noite, a Maria de Lourdes, o Moisés Filho, a Márcia Regina, a Leide Lira, são pessoas que estão participando aqui ativamente. E aí a Leide Lira, que é uma internauta assídua nas lives, eu adoro a presença dela, que ela está sempre contribuindo com questões, ela pergunta assim, se pode existir efeitos adversos na mucosa bucal por causa de medicamentos. A senhora poderia falar um pouco para ela sobre isso? Muitas alterações de cavidade oral podem estar relacionadas com medicamentos, né? Inclusive algumas graves, né? Eu acabei de falar uma agora, né? Quando eu falei que a boca seca, a xerostomia, uma das causas principais da boca seca é de origem medicamentosa. Então, nós temos alguns medicamentos, por exemplo, os antihistamínicos, os medicamentos psiquiátricos, né? Os ansiolíticos, os antidepressivos, normalmente são causadores de boca seca, né? Nós temos alguns tipos de anti-inflamatórios, por isso que nós temos que tomar muito cuidado na automedicação, né? Sempre estarmos atentos a não ficar tomando medicamentos que a gente não tem conhecimento, porque nós não sabemos qual a resposta que nós vamos dar a esses medicamentos. Então, nós temos uma doença grave, inclusive, que se chama eritema multiforme. Existe uma forma grave dela, que é a síndrome de Stephen-Johnson, que pode ser causada por anti-inflamatórios ou até antibióticos, porque aquele paciente é hipersensível àquele medicamento. E ele pode desenvolver múltiplas lesões pela boca e, às vezes, pela pele. A síndrome de Stephen-Johnson, por exemplo, é muito grave. O paciente pode vir a óbito por conta de lesões na pele. Então, nós temos vários medicamentos. Tem medicamentos que causam pigmentação na boca. Um que está, né, muito sendo falado aí, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina, né? São medicamentos usados para pacientes com doenças imunomediadas, né? O lúpus eritematoso, por exemplo, e a artrite reumatoide. Esse tipo de medicamento, a cloroquina, pode dar lesões na cavidade oral pigmentadas, amarronzadas, né? Então, nós temos várias reações que nós chamamos de reações adversas a medicamentos, né? Então, fica aqui a dica para a gente tomar muito cuidado com medicamentos que nós possamos estar ingerindo sem saber o que esse medicamento vai fazer na nossa cavidade oral ou até no nosso organismo, tá? Muitíssimo obrigado. A senhora sanou aí a questão da colega de forma brilhante. E aí a professora Ana Paula, ela coloca, o emocional é tudo. E nos tempos em que estamos, né, lidando com vários fatores, né, o que acaba muitas vezes piorando e afetando aí a saúde emocional e, consequentemente, afetando a cavidade oral, como a senhora bem colocou aí a questão das aftas, né? Num período como esse que nós estamos vivenciando, nesse período aí de isolamento social, de estresse total, né? Mexe muito com o nosso emocional e provavelmente, se a pessoa está com imunidade baixa, né? Pode ser que ela venha apresentar aí lesões relacionadas à questão de aftas, né? Então, sim, bem colocado isso que a Ana Paula colocou. E aí tem o Danilo Pascoal, que coloca, a FOA me ensinou que o paciente é sempre o amor de alguém e que a dor do paciente é o que ele diz que é. Não devemos nunca subestimar, tá? Então, achei bem importante isso. E o Moisés Filho, ele faz uma pergunta aqui, se a senhora se sentir à vontade
Pode falar. Ele coloca, existe tratamento, ele pergunta se existe tratamento para bruxismo. Eu sei que não é o nosso tema específico, mas a gente pode estar abordando aquilo que os internautas solicitam, né? Sim. Primeiro eu vou falar com relação ao Danilo. Que bom ter Pode você ir. aqui também, viu, Danilo? Danilo é um querido também, um ex-aluno nosso, muito especial. É, eu tenho essa frase comigo, né? Eu digo sempre que a outra pessoa, seja ela o seu paciente, seja ela qualquer pessoa que você encontre nessa vida, ela é o amor de alguém, né? Então, eu falo sempre para os nossos alunos que você está atendendo um ser completo, um ser, como Paulo disse, que vem com a sua história, né? Então, a gente tem que ter essa empatia, em primeiro lugar. Sempre que eu começo a ensinar os meninos, quando estão no primeiro, segundo ano, eu falo assim, vocês vão saber se vocês escolheram bem a sua profissão, se vocês gostarem de gente, porque se nós trabalharmos com a área da saúde, se você não gostar de gente, do ser humano, você está no lugar errado, né? Então, e o que o Danilo fala com relação à dor é muito importante. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós lidamos com doenças imunológicas nos nossos pacientes, que nós sabemos que pode ter relacionado ao emocional, para que nós tenhamos muito cuidado no falar isso para o paciente. Porque quando você diz para ele assim, isto é psicológico, ele pode entender que você não está considerando a dor dele. E a dor dele, como o Danilo falou, é a dor dele. Eu não sei da dor dele. Então, nós temos que, às vezes, encaminhar esse paciente para um psicólogo para nos ajudar, para que ele seja ajudado a tratar, inclusive, a doença da boca, mas nunca esquecer que a dor existe. Mesmo que ela seja uma dor, vamos chamar emocional ou psicológica, mas ela existe. E nós não podemos desconsiderar isso, tá? Com relação ao bruxismo, né? Então, os hábitos que nós chamamos de hábitos parafuncionais, que é o ranger de dentes, que é o bruxismo, o apertamento dental, eles normalmente estão relacionados com o emocional. Eles têm tratamento, sim, mas é um tratamento um pouco difícil. Daqui na quarta-feira o Gui vai falar, o Dr. Guilherme vai falar bastante sobre isso, né? Tem tratamento, não para o bruxismo especificamente, né? Mas um controle desses hábitos parafuncionais para que não haja a complicação desse hábito, que é a disfunção temporomandibular. Então, o problema do bruxismo e do apertamento, além das alterações dentárias, né? Porque você pode ter fraturas, você pode ter desgastes, você também, com o bruxismo e o apertamento, pode levar a ter disfunções temporomandibulares. E hoje tem como você controlar, né, com a ajuda de vários profissionais, né, incluindo aí o psicólogo, quem sabe, se você tem uma origem psicológica, né, emocional desse quadro, para ajudar a esse bruxismo e esse apertamento, tá? Ok. Professora, o Fabiano Azevedo, ele dá um salve aqui para gente, e aí ele coloca, oi, professora. Essa é uma questão que tenho da cloroquina. As manifestações bucais são devido ao ou ao medicamento? Ao quê? Ao quê? Entendeu? Não, cortou uma parte. O Fabiano, ele pergunta, É. o Fabiano pergunta se as manifestações bucais são devido ao Covid-19 ou ao medicamento, em relação à cloroquina. Tá, não, eu tô dizendo aqui da cloroquina e da hidroxicloroquina como tratamento não da Covid, tá? Porque a hidroxicloroquina e a cloroquina, há uma discussão muito grande com relação ao tratamento da Covid, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina têm sido usado
para casos graves da COVID em nível hospitalar. Não. Eu estou dizendo aqui daqueles pacientes que fazem uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, seja para malária, porque a cloroquina é um medicamento há muito tempo usado para uma doença parasitária que se chama malária. E a hidroxicloroquina é um medicamento há muito tempo usado para algumas doenças imunológicas, como o lúpus e a artrite reumatoide, tá? Alguns tipos de artrite também. Então, o uso continuado da cloroquina e da hidroxicloroquina, tá? Por esses pacientes com doenças imunológicas, esses pacientes podem apresentar pigmentação na cavidade oral, tá? É uma pigmentação que não causa malefícios ao paciente. A cloroquina tem outras complicações, por isso que tem que ser administrada por médico e no protocolo correto, né? Então, são pigmentações que a gente observa, porque como que a gente descobre? Porque na história médica, quando a gente faz o exame do paciente, nós, estomatologistas, o dentista, nós temos que investigar como que é o sistêmico dele, que doenças ele tem, quais os medicamentos que ele toma, para que quando nós detectemos uma lesão, até nós façamos quem sabe, uma correlação, que no caso aí da cloroquina e da hidroxicloroquina, pode ter essa pigmentação, tá bom? Vê se ele entendeu, o Fabiano, se ele precisa de mais alguma explicação. Fabiano, se você entendeu, dá um joia aqui. Se não entendeu, pode fazer nova pergunta, que a professora está à disposição para sanar, né, essa dúvida agora no momento. E para continuarmos, a Daniela Sgavioli... Ah, minha prima! E a Daniela Sgavioli, ela coloca: brilhante, querida prima Elaine, parabéns, né, por tudo que você se dispõe a fazer. A Isabela Sgavioli, ela coloca: muito importante trazer esse olhar interdisciplinar para as questões de saúde, sobretudo as questões de saúde bucal. E tem uma internauta aqui que ela é extremamente, assim, ela é muito importante para mim, que é a Maria de Lourdes Alves dos Anjos, que ela participa de todas as lives, né? É uma senhora aí de mais de 60 anos que está sempre com sede de aprender e fala que está aprendendo muito com essas lives. E ela coloca assim: eu tenho a boca muito seca e ácida ao mesmo tempo. Fui no gastro, mas a medicação não resolveu. Ele me pediu uma endoscopia detalhada. Tomo remédios para depressão. O que a senhora poderia falar aí? Alguma coisa sobre isso? Oi, Maria de Lourdes. Oi, Daniela. Oi, Isabela. É o seguinte, eu já comentei aqui que alguns grupos de medicamentos causam boca seca. E os medicamentos que mais causam a boca seca são os medicamentos usados, antidepressivos, ansiolíticos, que nós chamamos de medicamentos psiquiátricos, tá? Então, há uma grande probabilidade, Maria de Lourdes, que esta boca seca esteja relacionada com o medicamento, tá? Quando um paciente chega com boca seca, o que a gente faz em primeiro lugar? Primeiro eu examino para ver se tem alguma coisa local que possa estar me chamando a atenção para essa boca seca. Ou pergunto em primeiro lugar para ele: você toma bastante água? Porque eu já tive vários casos de pacientes que chegam com a boca muito seca e eu pergunto: você ingere água? O paciente fala assim: eu não gosto de água. Eu passo, às vezes, o dia todo e não tomo água. Então, essa é a primeira orientação que nós damos para os pacientes que têm a boca seca, ok? Segundo lugar, existem algumas doenças sistêmicas que podem estar relacionadas com a boca seca. O diabetes é uma delas, né? E aí nós também temos que investigar. As pessoas normalmente relacionam alguma coisa na boca com o estômago, né? Pode ser que tenha alguma relação. Pacientes que tenham, por exemplo, refluxo gastroesofágico, que tenha hérnia de hiato,
podem apresentar ardência bucal por conta do próprio refluxo e até a boca seca. Então, nós temos que primeiro investigar. Outra coisa, tem pessoas que têm o hábito de fazer bochechos com Listerine, Cepacol, sabe? Sem haver necessidade. Muitas vezes, esses medicamentos, porque são medicamentos, eles pioram, eles causam mais boca seca do que melhoram. Algumas pastas dentais, para alguns pacientes, podem dar boca seca. Então, em primeiro lugar, nós fazemos uma investigação local das doenças desse paciente, né? E, em último caso, se toma bastante água, como eu disse, e quando você não pode remover, tirar o medicamento que você está tomando, nós usamos o que nós chamamos de substitutos da saliva. Né? Um dos substitutos da saliva, que eu particularmente gosto, os pacientes acabam gostando, é o bochecho com chá de camomila, por exemplo. Então, eu oriento o paciente a fazer bochecho, fazer o chá de camomila sem açúcar, sem adoçante, e fazer bochechos com o chá de camomila gelado, de preferência, tá? E tem outros repositores de saliva também. Nós já usamos durante um tempo o que nós chamamos de saliva artificial, mas tem pacientes que não gostam da saliva artificial, né? Mas nós temos outros que nós acabamos utilizando, tá? Tudo bem, Maria de Lourdes? Ok, desculpa, eu acho que deu para um tratamento que a gente tem feito também para boca seca, né, para xerostomia, que é com laser. Tá? Então, tem algumas doenças relacionadas às glândulas salivares e que a gente tem que investigar também, né? O paciente pode ter um cálculo de glândula salivar, uma inflamação dessa glândula que não produz a saliva, por isso da boca seca, tá bom? Ok, a explicação foi excelente e uma dica aí muito importante, né? Porque o chá de camomila é uma erva natural, né? E é apenas um bochecho, né, de preferência, o chá gelado, sem açúcar, né? Sim. Uma dica muito boa aí que eu acho que dá para estar utilizando. E aí a Lady Lira, ela coloca muito bom um acolhimento humanizado. Conheço pessoas que estão perdendo os dentes e têm vergonha de ir ao dentista. Pessoas depressivas. Então, o emocional é tudo mesmo. E provavelmente, talvez tenha até aí o início de uma depressão ligada a essa baixa autoestima aí, relacionada à questão da boca, né? Porque a nossa boca é tudo, né? Isso mexe com a autoestima. Então, seria importante. Eu não sei se a professora conhece, dentro do serviço público aqui em Araraquara, se existe algum local que essa pessoa pode estar procurando. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre os dentistas que tem nas unidades de saúde da família, né, que esse paciente pode estar procurando, né? A senhora pode comentar um pouco? Posso sim. A saúde da boca é a nossa saúde geral, né? Se algo não vai bem na nossa boca, com certeza isso reflete no nosso organismo e no nosso emocional por conta da estética, né? Nós sorrimos, a primeira coisa que se apresenta para o outro é a nossa boca, né? Então, realmente, isso causa muito sofrimento para os pacientes que não podem fazer um tratamento ou que não é possível, né, de serem feitos. Todos os municípios, assim como Araraquara, têm atendimentos nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, que fazem os tratamentos básicos, né? Aqui em Araraquara nós temos o Centro de Especialidades Odontológicas, que também faz alguns tipos de tratamentos odontológicos, o Programa de Saúde da Família também tem, e nós temos a faculdade, né? A Faculdade de Odontologia de Araraquara, que eu dou aula, onde eu dou aula, nós somos prestadores SUS. O grande problema nosso da faculdade, infelizmente, é o enorme número de pacientes que nós temos e atendemos 23 cidades do estado de São Paulo. Então, esses atendimentos que são feitos na Faculdade de Odontologia, de todos os tipos, o direcionamento dele é para o ensino dos nossos alunos, né? E
é muita gente que nos procura, então nem sempre é possível que a pessoa consiga fazer o tratamento. Mas normalmente nas faculdades também tem. E existem os consultórios odontológicos, né, distribuídos. Eu acho que a pessoa tem que pelo menos ir para o dentista, procurar saber, porque muitas vezes fica o estigma de que vai ficar muito caro, de que o tratamento é impossível para aquela pessoa. Mas às vezes não. Muitas vezes ele vai para um profissional, o profissional divide aquele tratamento. Então, eu acho que tem que procurar. O que você não pode é deixar de procurar. Até porque dentes que tenham, por exemplo, focos infecciosos afetam o sistêmico, né? Afetam o nosso organismo. Então, nós temos que procurar, sim, o tratamento odontológico de qualquer forma, tá? Professora, eu só quero enfatizar um pouquinho que eu faço uso de todo o equipamento da máquina pública. Tudo. Qualquer especialidade. Então, assim, nos postos de saúde, não são em todos, mas na grande maioria, tem um cirurgião dentista, tá? Sim. Que essa pessoa ela pode estar procurando o posto de saúde, se no posto de saúde dela, do território dela, não tiver o cirurgião dentista, aquele posto, ele tem a obrigação de encaminhar esse paciente para um outro posto que tenha o profissional cirurgião dentista, né? Então, assim, qualquer pessoa, qualquer munícipe de Araraquara pode estar realizando um tratamento dentário de forma gratuita, que é garantido pela prefeitura, tá? Em todos, na grande maioria dos postos, como eu falei para vocês, inclusive até em relação a essa questão da prótese. Né? Se tiver a necessidade de ter uma prótese, esse dentista ele vai encaminhar, né, para o colega adequado para estar confeccionando essa prótese aí, né? Então, aí a Leide colocou, sabemos que dentista é muito caro, por gentileza, comente sobre saúde pública na saúde bucal. Então, a gente tem uma saúde bucal aqui em Araraquara, que na minha análise, enquanto uma pessoa que utiliza, eu utilizo, meu filho utiliza, o meu namorado utiliza, né, que a gente faz parte aqui do território do Santa Angelina, e em todos os momentos nós fomos muito bem atendidos pelo cirurgião dentista. Tá? Então, procure, faça valer os seus direitos. Se não tiver o cirurgião dentista no seu posto, formalize aí uma queixa, vá em busca, porque nós pagamos os nossos impostos, pagamos IPTU todos os anos para ter aí a grande maioria dos serviços, tá? Então, nós temos sim. É uma boa lembrança do Paulo esse uso dos equipamentos, realmente, né, da saúde pública. E nós temos em Araraquara uma excelente saúde pública. Às vezes você tem um problema ou outro num posto de saúde que não tenha o dentista naquele momento, ou o equipamento está com problema. Isso acontece muito. Eu comecei minha vida profissional na saúde pública. Eu trabalhava num posto de saúde na minha cidade. Então, existem alguns locais que pode ter um problema ou outro, mas nós temos um sistema, sim, que pode atender a população, tá? Então, devem procurar. Ok. O Fabiano Azevedo, ele coloca, perfeito, professora, ótima explicação. Então, a senhora sanou aquela explicação relacionada à medicação lá. Isso. E aí ele coloca vários joinhas, tal, e aí tem uma colocação aqui bem legal, antes da gente seguir, na verdade, já estamos, né? Tem uma questão aqui de uma colega cirurgiã dentista, a Mariel. Ela coloca, tenho lido muito sobre a metafísica da saúde e aplicado nas consultas com meus pacientes. É muito interessante observar em problemas recorrentes como gengivites ou bruxismo, os aspectos emocionais relacionados a eles. Agradeço a FOA e principalmente a professora Elane, uma das minhas maiores inspirações. Mas, professora, podemos falar muito sobre o câncer, né? Ele tem uma origem enraizada no emocional. Acho que a senhora poderia falar um pouco aí também sobre isso que ela colocou. Bem interessante. Isso me é muito caro também, porque, Mariel, em primeiro lugar, é muito bom ouvir os ex-alunos, é muito bom saber que eles estão aqui acompanhando a gente de alguma forma, né? E então, bom ouvir você. Realmente, né? Eu
para mim, né, a maioria dos pacientes que tem, vamos voltar para as doenças imunológicas, tá? A maioria dos pacientes que apresentam-se com doenças imunológicas, em que a gente sabe que há possibilidade de ter um emocional envolvido, normalmente eu investigo realmente essa história, né? Quando você percebeu que essas lesões apareceram, você consegue relacionar com algo na sua vida. E com relação ao câncer, eu especificamente acredito aquilo que os antigos diziam, né? Que o câncer pode advir de uma grande tristeza, de uma grande perda. Então, é lógico que nós temos uma doença grave, com manifestações de várias outros fatores, né? Como o caso do cigarro no câncer de boca, o álcool destilado no câncer de boca, a parte hereditária em alguns cânceres, mas eu acredito sinceramente que o nosso emocional, né, que nós temos que cuidar do nosso emocional, porque pode sim, em algum momento, essas células começarem a alucinar e se transformarem num câncer por algum problema muito sério emocional. Tá? Isso é uma coisa de observação. Nós temos já algumas provas disso, né? Alguns se comprovam, né? Alguns cânceres relacionados a grandes perdas, a uma grande tristeza, mas eu acho que tem que se estudar muito mais isso. É aquilo que nós falamos desde o início, né? O paciente, ele é um ser holístico, a pessoa é um ser holístico. Nós não somos só o físico, nós não somos só o emocional. Eu acredito que o que adoece primeiro, eu particularmente acredito que o que adoece primeiro é o nosso espírito, depois o nosso psicológico e, por último, o nosso físico. É que nós acabamos não prestando atenção nesses dois momentos anteriores aí. E quando o corpo dói, é que nós vamos, quem sabe, procurar ajuda, tá? Então, eu acredito, sim, nessa metafísica, tá, Mariel? É importante enfatizar, né, que eu sempre coloco também para os meus pacientes, nas minhas reflexões estudando, que o ser humano ele é um ser biopsicossocial e espiritual, o qual a senhora comentou agora muito bem, né? As questões espirituais, né, relacionadas à religiosidade, eu sempre falo, você não precisa ter uma religião se você não quiser, se você não se sente bem, mas a religiosidade, ela interfere muito na nossa vida, e a gente precisa levar isso em consideração. Alguns anos atrás, a ciência não levava muito isso em consideração, a questão espiritual, e hoje os estudos já mostram que tem uma relação direta com a questão espiritual aí. Sim. Pode falar, professora. E você lembrou uma coisa que eu esqueci de falar, que é o social, né? A nossa convivência, a nossa vivência com o outro também nos faz adoecer muitas vezes, né? Aquilo que o paciente nos traz de traumas, de situações de menosprezo e de tudo mais, socialmente falando, né, Paulo? Também afetam, com certeza. E não dá para negar. Existem aqueles que negam, né, que falam em pseudociência, mas eu, particularmente, né, não acho que, por exemplo, o nosso equipamento SUS fosse incorporar tantos tratamentos que eram chamados alternativos, né, que hoje nós chamamos de integrativos, como tratamentos que podem colaborar no tratamento geral do paciente, né? Então, eu não sou adepta da pseudociência, não. Eu acho que tudo é válido, tudo é válido. É lógico que você não vai deixar de tomar um medicamento para alguma doença grave que você tenha, acreditando que só um tratamento outro vai te fazer se curar, entendeu? É lógico, também não é assim. Mas que nós possamos reunir tudo isso, eu acho extremamente importante, tá? Ok. A Vanessa Gotthard, ela coloca mais uma live faraônica para sabermos sobre vários assuntos em tempos de pandemia. Dessa forma, vamos ficando mais
experientes. Muito feliz por mais um aprendizado com vocês. E aí ela faz em seguida um questionamento, ela coloca como podemos diferenciar uma afta na boca com uma lesão mais grave. Tá. Isso é muito importante, tá, Vanessa? A afta, ela é uma doença imunológica. Como que ela se apresenta na boca? Como um machucado. Nós chamamos de ulceração, tá? Esse é um machucado. É como se você fizesse um ralado, né? Quando você rala em algum local a sua perna, por exemplo, um pedacinho da sua pele vai embora e sangra porque expõe uma outra parte interna, tá? Na boca é a mesma coisa. Uma afta é um machucado, tá bom? Forma uma úlcera, fica uma região no meio ali, meio esbranquiçada, um halo, né? Uma voltinha vermelha. É assim que a afta se apresenta. Como que eu vou diferenciar ela de algo mais sério? Em primeiro lugar, a afta dói, tá bom? Então, isso é um ponto positivo. Se você tem uma ulceração desse tipo, que aparece de repente e dói, é mais provável que você tenha uma afta, uma lesão benigna, do que uma lesão maligna, tá? Outra coisa, essa úlcera, esse machucado da afta é raso. A úlcera do câncer, porque o câncer também pode se apresentar em forma de uma úlcera, só que ele tem mais tempo aí, e normalmente ele não dói, né? Infelizmente, o câncer, muitas vezes, a gente acaba diagnosticando ele tardiamente na boca, porque ele não dói no início. Então, nós temos que ver a história desse machucado, quer dizer, quanto tempo faz que eu tenho isso na boca? Uma afta tem que cicatrizar em no máximo 10 dias, por maior que ela seja. Então, se passou-se 10 dias, eu ainda tenho aquele machucado na boca, eu tenho que procurar um dentista, tá? Então, a diferença principal aí é a presença da sintomatologia e, segundo, é o curso da doença. Quanto tempo faz que eu tenho esse machucado, essa ferida na boca? Se passou de 10 dias, eu tenho que procurar o profissional, tá bom? Se ela tiver alguma dúvida mais sobre isso, a gente pode falar mais, tá? Ok. A Silvia Mara Oliveira, ela coloca que bacana rever você, Elaine, nesta live tão importante. Está sendo perfeita. Só para você lembrar de mim, sou mãe da Bruna Zanella. Nossas filhas estudaram juntas. Sim, sim, sim. E em seguida, ela faz uma colocação aqui que eu acho que é bem importante. Ela coloca que gostaria que você falasse um pouco sobre herpes labial, que também está ligado a uma doença bucal de fundo emocional, né? Uhum. Bom, o herpes labial, inclusive eu estava com ele até agora há pouco, até ontem, acabei me tratando e consegui resolver. O herpes labial é uma doença viral, né? É um vírus, é o vírus herpes, que quando a gente é criança, nós temos a tal da estomatite, que em algumas crianças é grave, em outras crianças é um pouco mais leve. A mãe da gente lembra da tal da estomatite. Depois disso, esse vírus, que normalmente aparece, por exemplo, na criança, a estomatite, quando ela tem uma queda de resistência. Ela tem uma infecção, por isso o pessoal chama de ferida de febre, tá? Então, baixou a resistência, o vírus vem e dá estomatite. Aí depois a gente fica mais velho, esse vírus fica quietinho no nervo, porque vírus herpes gosta de nervo, tá? Por isso que dói. E aí, quando você está na adolescência, ou até na idade adulta, diante de um quadro de queda de resistência, que em alguns pacientes pode ser o estresse, tá? Essa lesão, esse vírus se apresenta no lábio em forma de feridas, né, de bolhas que se rompem, deixando feridas, ou até dentro da boca. Lá no palato, no céu da boca, principalmente, pode acontecer, tá? Então, o herpes pode sim estar relacionado com estresse e é uma doença viral. E existe o herpes zoster,
que quando você era criança, você teve a catapora, e aí, quando é adulto, o estresse pode estar relacionado com o aparecimento do cobreiro, que é o herpes zoster, que é uma doença extremamente dolorida, pode dar na pele ou na boca, também em forma de vesícula, que rompe, deixando machucado ali, tá? E dói muito o herpes zoster. Totalmente relacionado com o emocional também, tá bom? Se eu só ver aí com a Silvia se resolver. Silvia, se respondeu, dê um joia, se não, refaça a pergunta, exposição. Mas eu gostaria de pedir permissão para fazer um comentário, como é um bate-papo, né? Eu acho que eu me sinto à vontade. Pode. Quando eu estava na Odonto, no meu aprimoramento, né? Como eu tenho em alguns momentos eu apresento aí uma baixa resistência. Por mais que eu cuide, eu acabo apresentando baixa resistência, mas isso está muito ligado a estresse de trabalho, pelo fato de eu não parar praticamente 24 horas, estou funcionando, até dormindo, acordo, porque sonhei com coisa, vou lá escrever, né? Então, acho que está relacionado a isso. E em momentos ou outro, aparece herpes no meu lado. E eu aprendi com a senhora, não sei se a senhora vai lembrar, eu perguntando à senhora sobre isso, lá em 2007, a senhora falou, olha, quando tá para apresentar, ela começa a queimar o lábio, você vai sentindo. É importante que você pegue um gelo e queime. E aí eu faço isso, ela não aparece. Ela impede o aparecimento dela. Né? Porque quando ela aparece, eu percebo que ela tem um percurso normal aí em torno de 7 a 10 dias, mesmo a gente utilizando os medicamentos. E quando eu consigo queimar no início, que eu já percebo que eu queimo, ela não aparece. Na verdade, não assim, sei se... hoje nós temos outros tratamentos, como o laser, que pode ser usado nesse momento, tá? Mas eu, quando fiz faculdade, há muitos anos atrás, eu aprendi na época que nós devíamos... O que é aquela vesícula, aquela bolha? Ela é um vírus ali dentro, tá? Então, na faculdade, eu havia aprendido que nós temos que furar aquela bolinha e passar éter sulfúrico na época. Depois, com o tempo, nós também aprendemos que se você começa a sentir, nós chamamos de sintomas e sinais prodrômicos. O herpes, ele tem essa característica, ele avisa que ele vai chegar, tá? Então, quem tem herpes no lábio sabe, ou dói o lugar, ou fica quente, ou coça, daí umas horas já aparece a vesícula. O ideal é, nesse momento que você falou, Paulo, que coçou, sentiu que vai aparecer, que o gelo faz uma constricção local, quer dizer, diminui ali, e inativa a hora que você sentiu Oi? Professor, eu acho que está travando o seu áudio e o seu vídeo. Para mim está tudo bem. Está travando. Agora voltou. Voltou? Tá. Voltou agora. Pode dar continuidade. Tá bom. Então, hoje, se você sentir a sintomatologia, o gelo ajuda sim, tá? Assim como o laser, de baixa intensidade, e a pomada, ou do aciclovir, ou do Penvir. Então, são duas pomadinhas que você pode estar aplicando quando sente que está começando a incomodar. Tá bom? Agora, se as lesões forem muito grandes, se a dor for muito grande, às vezes nós temos que entrar com medicamento sistêmico, tomar comprimido de antivirais, tá bom? Ok, obrigado aí pela explicação. E aí a Vanessa, ela coloca assim,
Minha bebê tem 2 meses e tem refluxo gástrico. Ela pode apresentar lesões na boca em decorrência disso? Vanessa, o refluxo gastroesofágico, nós só identificamos nos pacientes mais velhos, né? Porque é uma doença comum dos pacientes mais velhos que têm hernia de hiato, né? Podem apresentar naqueles casos graves de refluxo gastroesofágico, tá? Então, em casos graves, nós podemos ver a mucosa fica vermelha, o paciente pode ter ardência e, às vezes, até desgaste dos dentes na região, a gente chama de região palatina, que é a região interna, né, dos dentes, por conta do contato com esse líquido ácido que volta do estômago, tá? A boca seca. Em criança, eu nunca vi nenhum quadro de manifestação por refluxo, a não ser que esse refluxo seja muito grave, tá? Aí sim, porque essa ação desse líquido que volta do estômago, né, que é muito ácido, é uma ação muito crônica, tá? Para ela dar alterações, tem que ser um tempo prolongado, tá bom? Ok. Professora, a Maria de Lourdes, ela coloca muito bom, eu tomo muita água, não tenho diabetes, vou ao dentista regularmente. Provavelmente deve ser dos medicamentos psiquiátricos mesmo. Então, devo falar com o psiquiatra ou procurar o dentista e falar da boca seca? Se a senhora quiser comentar, comenta, e depois eu queria entrar nessa questão por conta da parte psiquiátrica, pode ser? Tá. Maria de Lourdes, não necessariamente precisa fazer a troca do medicamento. Se você está se dando bem com a medicação, isso não devemos mexer em time que está ganhando, vamos dizer, tá? O que pode se fazer é repor essa saliva, como eu coloquei aqui, né? Nós temos, por exemplo, o chá de camomila gelado, que pode ajudar a repor essa saliva. Tem um outro medicamento, que não é medicamento, na verdade, é um cosmético, que se chama água termal. A gente acha de várias marcas, né? Tem várias marcas de cosmético que vendem água termal. Também pode ser usado. Ele é spray, você anda com ele na bolsa e aplica, tá? Então, nem sempre você vai conseguir trocar essa medicação. Se não conseguir trocar a medicação, o ideal é repor essa saliva. Se você já ingere bastante água, então é repor essa saliva, que é por meio desses repositores que eu falei aqui. Mas também, Maria de Lourdes, tem que, muitas vezes, procurar o dentista para saber se não é um problema de glândula salivar. Como eu falei, às vezes a pessoa tem um problema na glândula salivar. Por exemplo, os pacientes que tiveram câncer de cabeça e pescoço e fizeram radioterapia nessa região, são pacientes que ficam com uma xerostomia severa. Por quê? A radioterapia destrói as glândulas salivares, tá bom? Então, eu não vou conseguir que esse paciente produza saliva normal. Aí nós temos que fazer a reposição. Tem vírus, um tipo de vírus, que é da família dos herpes, que é o citomegalovírus, pode dar uma parotidite, uma inflamação na glândula parótida que produz a saliva, que fica nessa região, e esse paciente ter boca seca. Então, é importante, mesmo sabendo que você toma um medicamento que causa boca seca, é importante que o dentista avalie se é só isso mesmo, ou se não tem uma outra coisa envolvida, tá bom? Ok, é extremamente importante isso que a senhora colocou, né? Precisa ser feita uma investigação adequada, né? Mas pensando aqui na questão dos medicamentos psiquiátricos, né? Eu trabalho com 2 grandes profissionais psiquiatras aqui na cidade, a doutora Kátia Comito e o doutor Carlos Cavalcante, né? É importante ter esse acompanhamento aí de perto, e é sabido que, se não é uma depressão crônica, esse indivíduo ele vai tomar medicamento aí por um período de tempo. O que seria importante seria aliar o tratamento psiquiátrico a um bom tratamento psicológico, para que juntos, psicólogo, psiquiatra e paciente,
e tendo uma redução significativa dessa medicação, porque a gente sabe que é possível. O que não é possível é a retirada da medicação sem uma ordem médica e sem um acompanhamento médico e psicológico. Então, isso é importante enfatizar. Eu quero até complementar isso, beleza? Paulo. Eu quero até complementar isso, porque eu tenho uma filha que é psiquiatra e uma filha que é psicóloga. Então, eu sei, né, e conheço meus pacientes também, muitos pacientes que muitas vezes podem deixar de tomar medicação, mas sempre sob orientação médica, né? O que você falou é muito importante. Não é por conta o paciente falar eu posso ou eu não posso tomar determinado. Assim como a automedicação, né? Então, nem você vai começar a tomar medicamento sem ter um conhecimento médico, sem ter uma indicação, e nem vai deixar de tomar. Mas muitas vezes a associação aí, né, da parte psicológica, de uma psicoterapia, de outras técnicas aí que eu gosto muito, por exemplo, uma meditação e outras mais, podem ajudar esse paciente a sair daquele momento de sofrimento que nem sempre é um transtorno psiquiátrico, né, Paulo? Sim, sim. Muito bem colocado. E, professora, uma vez sendo detectado que os aspectos emocionais ele vem ocasionando aí o aparecimento de alguma lesão bucal ou exacerbação dos sintomas daquela lesão, como é realizado esse tratamento? Vocês aí na Odonto, vocês trabalham com equipe inter ou multidisciplinar? Se não, para onde vocês encaminham esses pacientes para tratamento dessas questões emocionais? Como que é feito? Então, quem assistiu a live com a professora Cláudia, né, ela comentou com vocês. Eu particularmente, só acredito numa clínica que atende pacientes com lesões bucais, se nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Eu, particularmente, acho que a gente sozinho não faz nada. Nós tínhamos, né? Inclusive o Paulo, ele participou. Eu comecei na Faculdade de Odontologia de Araraquara como estagiária da Fundap. A Fundap, né? Nós tínhamos um curso, na verdade, de 1 ano de aprimoramento em diagnóstico bucal, em medicina bucal, e tínhamos dentista, né? Que no caso eu comecei, e psicólogo. Porque quando nós tínhamos um caso de um paciente com uma doença imunológica ou com alguma outra doença que nós percebíamos que o emocional estava envolvido, que o psicológico estava envolvido, ou quando tínhamos que dar um diagnóstico de um câncer, por exemplo, ou diagnóstico de uma doença mais grave, como a AIDS ou outra assim, nós tínhamos a colaboração do psicólogo. Né? E ele fazia uma psicoterapia breve, né? O Paulo foi psicólogo nosso. Infelizmente, com a mudança do governo estadual, nós tivemos a perda desse serviço. Não só nós aqui, outras unidades da Unesp, Marília, Botucatu, também perderam esse estágio de aprimoramento que era extremamente importante para nós. Então, hoje, infelizmente, nós não temos mais o psicólogo conosco lá no serviço, podendo dar essa colaboração para nós. Né? O que nós fazemos? Lançamos mão, como o Paulo coloca, do equipamento, né? Do equipamento da cidade. Então, às vezes, entramos em contato com o Paulo, tentamos encaminhar para o CAPES, para onde tenhamos alguém que possa dar esse suporte e orientamos o paciente, se ele tem condições, de estar procurando um psicólogo, ou no caso um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, se ele precisar, para nos ajudar nesse tratamento, tá? Mas foi uma perda. Ou até mesmo, né, professora? A gente tem aqui na cidade 2 universidades que oferecem o curso de psicologia e que oferece aí um tratamento psicológico gratuito, que é a Unip, a Universidade Paulista, que tem uma clínica, né, onde é ofertado aí atendimento gratuito, e a gente tem também a Uniara, que oferece atendimento gratuito tanto no que diz respeito aí às questões psicológicas, quanto no que diz respeito às questões bucais, porque lá também tem o curso de odontologia também. Ah, que bom, que bom. Os equipamentos da rede, a gente tem essas 2 universidades aí, né?
Tá. E tem uma questão aqui, professora, que eu acho importante a gente colocar. Uhum. A lei coloca, nessa época de pandemia, está difícil a questão emocional. E aí a professora Ana Paula coloca assim, temos que tentar, de alguma forma, aliviar nossas angústias, principalmente em tempos como a doutora Elaine bem colocou. Eu acho que a gente poderia dar algumas dicas relacionadas aí até mesmo a essas questões aí psicológicas, de como a gente amenizar aí um pouco a nossa ansiedade, o nosso estresse, e a senhora de pronto já colocou que a senhora é adepta e sabe que funciona, assim como eu também sou adepto e sei que funciona, que é a questão da meditação, né? A senhora poderia falar de outros métodos que utiliza para aliviar aí um pouco? Depois eu entro. Eu sou suspeita, tá? Porque eu sou homeopata, eu fiz homeopatia, né? Então, às vezes, eu lanço mão dos medicamentos homeopáticos, né? Que é melhor, muitas vezes, melhor do que você usar uma medicação alopática para esses momentos, né? Em que nós não temos uma doença psiquiátrica, nós temos um momento de sofrimento, um momento de tristeza, um momento de solidão por conta da Covid, né? Eu lanço mão da meditação, particularmente eu gosto muito da meditação, ela alivia o sofrimento. Então, eu tenho algumas pessoas que eu sigo no Instagram, no Face, que fazem meditação. Eu tenho minha técnica que aprendi em alguns treinamentos que fiz para meditação, e não precisa muito. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Não precisa parar de pensar, né? Na meditação é um momento em que você está com você mesmo e o pensamento vem e você fala assim, ó, agora não, daqui a pouco eu dou bola para você, tá? Mas você não vai deixar, a cabeça não vai ficar vazia, não tem como, né? Mas é 10 minutinhos que você consiga fazer, ajuda. A respiração que você faz na meditação ajuda muito. Eu sou reikiana, né? Então eu gosto do reiki também. Nós temos tido, inclusive, a gente tem feito uma roda de reiki às 10 horas da noite, toda segunda-feira, com a professora Patrícia, para poder ajudar. Eu gosto de florais, né? Dos florais de Bach, eu uso bastante florais de Bach. E tem N técnicas aí que você pode estar lançando mão, né? E eu acho, assim, uma dica que para mim deu certo, porque eu estou há mais de 90 dias trancada dentro de casa, né? Eu saí 2 vezes só para ir no médico. É você criar uma rotina, né? Porque às vezes a gente está dentro de casa e como você está dentro de casa, parece que você está de férias e fica uma confusão, né? Eu criei uma rotina, né? Então eu acordo cedo, eu tomo meu café, eu vou trabalhar no computador, eu vou caminhar. Outra coisa, exercício físico, né? O exercício físico ajuda, uma boa caminhada, de máscara, né? De preferência, tal, mas vamos dar uma caminhada. Então, eu acho que tem várias técnicas que a gente pode estar lançando mão para nos ajudar nesse momento que realmente está difícil para todo mundo, não está fácil, né? Isso. A senhora falou da técnica que nós somos adeptos aqui em casa, né? Colocou a questão da rotina, que é extremamente aí importante. Não é porque estamos em casa que não tenhamos que ter uma rotina. Inclusive, dentro dessa rotina, o que é que eu utilizo, né? Fala-se muito dessa questão do isolamento, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado para a gente não ficar completamente adoecido com isso. Então, no final da noite, que não tem muitas pessoas na rua, eu saio para fazer uma caminhada, para arejar a minha cabeça, para oxigenar o meu cérebro. O que não é indicado é uma caminhada como a gente vem percebendo aí, em um local que tem muita gente. Então, eu uso horários estratégicos, cedinho, 5:30 da manhã, e no final da noite, em torno de 11 horas, 11:30, em local que não tem ninguém, né? Porque isso ajuda no nosso emocional também, ajuda a gente se equilibrar um pouco mais. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente está ficando muito bitolado, né, em coisas negativas, e a gente está sendo bombardeado a todo momento com coisas negativas, por isso que eu criei até aí a hashtag compartilhem coisas boas, porque a gente precisa compartilhar coisas boas, porque coisas ruins vêm direto aí para a gente. Então, acho que isso
são métodos que a gente pode estar utilizando que nos ajuda bastante na nossa saúde emocional, né? Uma pedalada em um horário que não tenha muita gente, como nesses horários que eu coloquei para vocês, ajuda bastante, né? Relaxamento em casa, atividade física dentro de casa. Se eu não posso caminhar fora, eu posso criar um circuito dentro da minha casa, dentro de uma rotina. Então, todas essas são questões aí que vão ajudar no nosso lado emocional aí nesse período de pandemia. E que dá para ser feito? Dá, gente. Dá para ser feito. Tá? E aí, Elaine, a Cláudia coloca, né, já estamos finalizando, mas é importante estar colocando aqui, a Cláudia Navarro coloca, realmente não somos uma ilha, a idade é fundamental, né? A Vanessa, ela coloca, muito obrigado por esclarecer minhas dúvidas. A Maria de Lourdes coloca, obrigado, Ana Paula, é exatamente o que eu tenho que fazer, né? Que acho que a Ana Paula colocou aí relacionada à questão da meditação. E a Ana coloca aí, meditação muitas vezes é para colocarmos os pensamentos em ordem, ou tentar, pelo menos. Tudo é um começo. Então, o que a Ana está querendo dizer? Que não adianta só a gente reclamar, mas eu não consigo meditar, a minha cabeça não para. Mas se você nunca tentar, se você nunca parar, você realmente não vai conseguir, né? Então, é um começo. E aí, a gente precisa ir para a ação, né? Então, acho que é bem legal isso que a Ana coloca. E a internauta, Vanessa, ela coloca que recomenda também para quem gosta de crochê, né? Para aliviar as emoções, as tensões, né? Usa a cabeça para mudar os trabalhos feitos, é uma ótima técnica, ela trabalha com crochê, né? E ela fala que quando ela está utilizando aí essa técnica, ela se sente muito bem, porque ela acaba esquecendo aí todos os problemas, é o momento que ela tem para ela, e mais do que isso, ela ainda ganha dinheiro com isso, né? Sim. E aí a Silvia Mara coloca, sugiro também leitura, música, jogos entre as pessoas de casa, se for só caça-palavras, palavras cruzadas, crochê, tricô, culinária, bem interessante, né, também, são coisas que dá para a gente fazer, não necessariamente eu preciso ir a um psicólogo, né? Sim, e a Ana coloca, e também devemos pensar que uma hora vamos ter que voltar às nossas rotinas. E aí, estamos preparados? Né? É bem importante essa colocação dela. Elaine, tem alguma coisa que tu queira colocar para a gente finalizar? Não, por mim eu ficava mais umas 3 horas, né? Porque essa área eu gosto muito, eu acho que as pessoas têm que conhecer mais, têm que saber mais sobre o seu corpo, sobre a sua mente, e uns ajudarem os outros, né? E faltou talvez uma coisa, a Vanessa que falou que ela faz crochê, né? Eu acho que tudo que você faz com as mãos, né, ajuda demais a você realmente ficar com a cabeça mais tranquila. E a gente pode fazer outra coisa, fazer solidariedade com isso. Né? Então, quem tem esse dom pode, por exemplo, fazer os quadradinhos de crochê, juntar e fazer uma manta para doar para um asilo, por exemplo, ou fazer touquinhas de cabeça para a pessoa que mora na rua ou para os idosos, né? Então, transformar, inclusive, os dons que nós temos e transformar em solidariedade. Eu acho que é um momento que isso faz bem para o coração. Eu acho que faz bem para a alma você ajudar o outro, né? Pode ajudar também nesse momento que a gente está vivendo aqui. Né? Elaine, então, só um pouquinho que já você faz suas considerações finais. Aguarde só um pouquinho. Então, pessoal, hoje eu conversei com a professora, a doutora Elaine Massucato, do Departamento de Diagnóstico e Cirurgia, da Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp. Professora, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas à nossa população. Deu para perceber que a live ela foi muito produtiva, né? Com a participação aí dos internautas, que é esse o objetivo, né? Então, esse é um termômetro. Então, muito obrigado.
E agora a senhora fica à disposição para fazer as considerações finais para a gente encerrar, e muitíssimo obrigado. Mais uma vez, sou eu que agradeço, Paulo. Eu falo que quando a gente está doando algo, a gente está recebendo muito mais do que a gente está doando. Então, para mim, foi um momento muito bom ouvir pelo menos algumas pessoas que a gente gosta muito, que está aqui presente, outras que nós acabamos conhecendo nesse momento. Então, sou eu que agradeço a você a oportunidade, parabenizo você por essas lives, que eu acho que está sendo fantástico para as pessoas, e me coloco à disposição, para a hora que quiser a gente conversar de novo, e também me coloco à disposição de todos aí, eu estou, por enquanto não, mas eu estou na Faculdade de Odontologia de Araraquara, no segundo andar, no Departamento de Diagnóstico e Cirurgia, ou nas redes sociais, que eu gosto muito de estar aí no Facebook, no Instagram também, se quiserem me seguir, Elaine Maris Gavioli, e eu estou às ordens para o que vocês precisarem. O Paulo tem meu contato, se alguém precisar de alguma coisa, estou às ordens. Ok, o convite, eu vou estender o convite à professora Miriam, porque só está faltando ela mesmo, do nosso departamento, a vir fazer uma fala aqui, mas eu vou entrar em contato com ela, que é muito importante, tá? E agradeço a Cláudia. E para finalizar, isso, um abraço à professora Cláudia, e para a gente finalizar, eu gostaria de já deixar o convite para quarta-feira, dia 1º/7, às 19 horas, teremos uma live com o professor Guilherme, né, que é aluno aí do mestrado da Faculdade de Odontologia de Araraquara, acho que fez sua graduação, está no mestrado, provavelmente vai engatar no doutorado, e é professor também da área, e ele vai falar sobre DTM, disfunção temporomandibular, dor orofacial e cefaleia. Então, ele vai falar sobre sintomas, prevenção e tratamento em tempos de pandemia. Então, aguardo vocês quarta-feira, dia 1º, às 19 horas, nesse mesmo canal. Beijo no coração de todos. Obrigado, professora Elaine, e até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um grande beijo.